Bom dia! Estamos hoje vendo o capítulo de número 25 de 1 Samuel. O capítulo 25 de 1 Samuel tem 44 versículos. Nele nós vamos ver uma história interessante de Abigail, uma mulher muito sábia. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia do capítulo. Também entre em nosso blog site e tenha acesso à parte escrita dessa narrativa. Nós estamos vendo a parte da junção, a terceira parte da junção dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel, onde nós estamos vendo a ascensão de Saul, de Davi, e a queda de Saul. E dentro dessa parte nós estamos vendo a inocência de Davi. Davi era inocente e a culpa de Saul. O capítulo 25 começa justamente com a morte de Samuel, o profeta de Israel da tribo dos levitas, descendente de Coate, legítimo sacerdote real da mesma descendência de Moisés e Arão. Ele cresceu, Samuel, junto com Eli e seus filhos, mas não se tornou como qualquer um deles. Pelo contrário, desenvolveu-se como homem de Deus e ficou longe das más influências e costumes, tanto de Eli como de seus péssimos filhos rebeldes. Está vendo o ambiente onde Samuel viveu? Um ambiente todo impróprio, inadequado para se tornar o homem que se tornou e se tornou um grande homem de Deus, profeta de Deus. Então, às vezes, não é o ambiente, os costumes, as coisas que forçam a pessoa, mas é a pessoa dentro dele formando o seu caráter. Ele tinha sido uma espécie de Samuel, de 14º juiz, pelos papéis que desempenhou de julgar o povo depois de Eli e dos seus péssimos filhos Ofni e Finéias, que chamados filhos de Belial, 1 Samuel 2,12. Em meus estudos, eu também considero Eli e seus filhos uma espécie de 13º juiz. O 12º juiz foi Sansão, o 13º para mim foi Eli e seus filhos. Quer tenham julgado mal ou bem, eles foram juízes. E um 14º, que seria uma espécie de juiz, que também foi Samuel. Na verdade, são só 12. Eu estou considerando esses dois como juízes, que aí nós vamos ver que depois vem a instituição da monarquia, com Saul sendo o rei de Israel. Além de sacerdote, Samuel era reconhecido profeta em Israel, cuja palavra Deus jamais tinha deixado qualquer uma delas cair em terra sem o seu cumprimento. Era, portanto, um profeta reconhecido e de renome dentro de Israel. Samuel era famoso, era homem de Deus, viveu no meio de pessoas ímpias, que eram sacerdotes, mas era um homem de Deus. Ele exerceu por um bom tempo seu papel tríplice de profeta, sacerdote e rei. E ainda foi responsável pela transição dos juízes para a monarquia, sendo que ungiu tanto a Saul quanto a Davi como reis de Israel. Foi num momento de grande comoção nacional. Aquele momento da morte dele foi um momento de comoção nacional para a nação de Israel, pela perda de um grande homem. Depois dessas coisas, a vida tem seu curso, e Davi foi parar em Maom, no Carmelo, e precisou da ajuda de Nabal, esposo de Abigail, mulher formosa, inteligente e temente a Deus. Davi, de certa forma, valorizava a sua vizinhança e cuidava e zelava da segurança de todo aquele lugar, sem interferir na vida das pessoas. Sua presença era notória, ele ali era conhecido e sua fama era grande já em toda a terra. No entanto, Nabal, homem ruim de natureza, perverso e de obstinado coração, descendente de Caleb, fez pouco caso da solicitação de Davi e até humilhou ele. Humilhou aqueles que ele enviou com segurança e com desejos de paz. Quem era Davi? E quem era o filho de Jessé? E o comparou a escravo fugitivo e assim o desdenhou. Davi, ao saber desse comportamento e a maneira como fora tratado, e como ele tratou a comitiva que Davi tinha enviado, não teve dúvidas, reuniu seus 400 homens, deixando 200 na retaguarda para tomar conta das coisas e das mulheres, e foi com toda a sua fúria para dar fim a tudo o que dizia respeito a esse homem, Nabal. No entanto, a sua esposa, tida por mulher sábia e inteligente, soube do acontecido e agiu desesperadamente, pronta a salvar a sua casa, família, bens, marido e negócio. Está aqui um exemplo de uma mulher que, diante de uma situação terrível, pôde agir de forma tão sábia e prudente.
Somente o fato de ela estar agindo, de certa forma, contra Nabal já era, na época, sinal de grande perigo. No entanto, seus olhos não estavam nela mesma, mas em toda a sua casa e bens da família. E saiu ao encontro de Davi com o fim de consertar esse mal-entendido, e assim organizar as coisas e impedir qualquer ato de violência contra ela e contra os seus. Se ela não tivesse tomado essa iniciativa, a desgraça em sua vida poderia ter sido muito grande. Ela então sai e procura por Davi como se fosse o homem da casa que deveria ter feito, né? Intercede pelos seus com seu discurso sábio e comedido. Ela traz presentes e mantimentos a toda a tropa e apazigua o coração de Davi, que reconhece estar diante ali de uma grande pessoa. Por amor a ela, Davi recua em seu plano de destruição e morte de tudo o que dizia a respeito a Nabal. Abigail então volta para sua casa e nada conta para o seu marido, que está se banqueteando e enchendo a cara com festas impróprias e descabidas. No dia seguinte, quando ele estava sóbrio, aí sim ela conta tudo o que fizera. A mulher é corajosa, hein? Valente, hein? Temente a Deus, verdadeira e bastante sincera. Enfrenta esse monstro maligno e Nabal fica como quem sem ação de tudo o que acontecera. Em menos de 10 dias, esse homem veio a óbito, sem a intervenção de qualquer ação humana nisso. A notícia se espalhou e Davi se apressou então em tomar Abigail como sua mulher. Abigail veio a se tornar mulher do rei, juntamente com outra, Ainoã de Jezreel. Também Davi tinha se casado com Mical, mas esta, por conta dos acontecimentos dos últimos tempos, fora entregue por Saul a outro homem, justamente, sabe para quê? Para provocar a Davi, para fazer Davi ficar bastante irado mesmo. Davi e suas mulheres não foram suficientes para evitar que ele, Davi, caísse em adultério, esquecendo-se de Deus e de seu compromisso com Israel. Isso nós veremos mais adiante, infelizmente. Apesar de tudo, Davi prosperava e continuava a sua vida esperando em Deus e o tempo certo das coisas mudarem. Ele era muito próspero e vencedor. Deus era com ele e o livrava, apesar dele. Davi era esse homem valente, temente a Deus, de coração dócil, mas homem, pecador, fragilizado e perseguido. Tinha tudo para se tornar o maior rei de todos os tempos, mas vai se sucumbir e vai perder quase tudo por causa de mais uma mulher a quem nem tinha direito algum sobre ela. Triste esse episódio, nós veremos isso mais adiante. Então nós concluímos aqui o capítulo de número 25, amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 26. Você que está conosco, curte aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e acesse nosso blog, nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. O próximo capítulo 26 nós veremos Davi, homem de valor, poupa Saul pela segunda vez. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Um bom dia, querido.